A glória de Cristo. Como reconhecer a glória de Cristo na nossa existência? Como entender a glória de Cristo? É sobre este assunto que quero conversar com você. Será que a glória de Cristo ela está relacionada a alguma coisa mirabolante, meteórica? Será que a glória de Cristo é um mistério, um segredo? Quem sabe que Deus tenha reservado a alguns que se dizem proprietários dos mistérios, dos oráculos de Deus? Como interpretar esta glória? Como discernir a glória de Cristo na nossa existência? A primeira coisa que precisamos fazer para entender esse assunto é voltar os nossos olhos para o que Cristo declarou. Aí, podemos desenvolver uma compreensão a respeito deste assunto, como de fato este assunto deve ser compreendido. Leia comigo o Evangelho de João, no capítulo 17, versículos 22 e 23. Veja o que Jesus declarou. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Esta declaração de Jesus, a primeira coisa que somos levados a compreender ao ler esta declaração é entender que a glória de Cristo ela foi transmitida aos homens. Jesus estava neste capítulo 17 orando pelos discípulos. Este episódio é também conhecido como oração sacerdotal. Jesus estava orando ao Pai por todos os homens que haviam recebido a Cristo e guardado a palavra do Pai. Portanto, fica claro nesta declaração que a glória que era do Pai e que o Pai entregou a Cristo, ele transmitiu para todos os homens. Pronto. Chegamos ao entendimento agora de que esta glória, que tanto se fala em pregações, em louvores, não está relacionado com algo miraculoso, com algo extraordinariamente meteórico. Nem tampouco trata-se esta glória de uma reunião, quem sabe, em que os nossos sentidos sejam arrebatados por uma euforia que nos faça perder as forças. Esta glória não está relacionada com nada que possa estar do lado de fora. Porque vejam que Jesus declarou que esta glória foi transmitida aos homens que o Pai havia dado a ele para que estes homens pudessem ser um. Então, ser um, nós estamos falando, ou Cristo está falando, de unidade. E nós entendemos aqui que ser um é como alguém que se parece com o outro, que se parece com o seu caráter, com a sua forma de ser. Esta glória foi dada aos homens, foi dada a mim e a você, para que possamos ser um em Cristo. De maneira que sem a manifestação e a transmissão desta glória, de maneira nenhuma teríamos qualquer condição de nos parecer com Cristo, de sermos uma unidade em Cristo, porque somos de naturezas diferentes. Então a glória de Cristo foi dada aos homens, não para que os homens usem as prerrogativas de poder, de autoridade, de homens milagrosos ou de homens que sejam melhores do que os outros. A glória de Cristo foi transferida aos homens para que nós, os que recebemos a Cristo, possamos ser um em Cristo. E percebam, irmãos, que agora que entendemos que esta glória Cristo transmitiu a todos os homens, é importante entender como que efetivamente esta glória ela
ela se inicia na nossa vida? Como que podemos identificar esta glória na nossa existência? Vejamos aqui o que Cristo falou na sequência. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Vejam, meus amigos e irmãos, que em se instalando esta glória dentro do homem, ela fará com que automaticamente um aperfeiçoamento aconteça. Por isso, aperfeiçoamento ou aperfeiçoar alguma coisa sempre estará ligado a um processo de evolução. Então nós estamos falando de algo que necessariamente se instala dentro do homem, é no interior do homem, é o evangelho do reino que se instala no nosso interior para um aperfeiçoamento da unidade. Isso significa dizer que para que eu me pareça com Cristo, todos os dias, eu e você fazemos parte ou estamos inseridos num processo de aperfeiçoamento que acontece conosco todos os dias. À medida que todos os dias, interiormente, eu e você nos parecemos com Cristo. E estas coisas, elas acontecem e elas também possuem um objetivo. E este objetivo, para todas estas coisas, a glória se instalando no homem, o homem se aperfeiçoando para a unidade, tudo isto fará, preste atenção no que eu vou dizer, tudo isto fará com que o mundo reconheça que tu me enviaste e eu os amei. Todas estas coisas farão que o mundo, e a expressão usada por Cristo, o mundo, significa o mundo da criação, o cosmos, as pessoas, a existência, todos que fazem parte da sua existência, que estão do seu lado, todos que convivem com você. Este é o mundo do qual Cristo está mencionando nesta declaração. Então vejam que o objetivo da glória ser transferida, transmitida aos homens, e isto gerar um aperfeiçoamento naqueles que o Pai entregou a Cristo, é fazer que o mundo conheça que ele foi enviado. Isto é muito profundo, porque então o mundo olhará para mim e para você e nós temos a glória de Cristo, nós nos parecemos com Ele. E naturalmente, ao acontecer isto, ao sermos percebidos pelo mundo, as pessoas conhecerão que Cristo foi enviado. Mas a grande pergunta que fazemos nesta hora é como devemos nos comportar. Porque, afinal de contas, na maioria das vezes somos levados a acreditar que o fato de sermos salvos, de sermos discípulos de Cristo, isto fará com que venhamos nos excluir da existência. Mas será que é isso? Será que esta glória, tendo sido instalada em nós pelo Evangelho de Cristo, nos tirará da existência, nos excluirá da existência? Será que este é o propósito? Para que o mundo conheça Cristo através da glória dele que se instalou em nós, é fundamental fazer parte da existência. Não por acaso, Jesus declarou no início do seu ministério, lá no Sermão da Montanha, ou no Sermão das Bem-aventuranças, que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Por isso, eu gostaria de ler com você o que Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 18, a respeito deste assunto, para uma melhor compreensão. Veja comigo. E todos nós, com o rosto descoberto, todos nós, era a expressão usada por Paulo para tratar com todos os salvos que estavam em Corinto. Com todos os homens que, como eu e você, recebemos a Cristo e guardamos a palavra do Pai. Por isso, todos nós, com o rosto descoberto. É com o rosto descoberto mesmo, é com o rosto do lado de fora. Esta expressão usada por Paulo, ele usou intencionalmente,
porque ele estava anteriormente, ainda neste capítulo, falando da glória que Moisés recebeu e que era uma glória desvanecente, era uma glória que se apagava. E por isso Moisés teve que cobrir o rosto para que as pessoas não percebessem que aquela glória que Moisés recebeu, ela estava se apagando. Diferente do que Moisés viveu, nós recebemos a glória que nos foi transferida por Cristo. Cristo é a manifestação exata do ser de Deus. Cristo é o esplendor da glória. Esta glória que recebemos de Cristo e que nos foi transmitida, como lemos agora há pouco, esta glória é uma glória absoluta. Portanto, não requer que nós saiamos por aí de forma subjetiva, mas saímos por aí com o rosto descoberto, de maneira que na existência nós somos quem somos de fato. Eu sou na existência o que eu sou, por exemplo, com a minha família, com os meus filhos. Eu sou na existência o que eu sou, por exemplo, como irmão, como filho, como profissional. Por isso, todos nós com o rosto descoberto. Eu sou o que sou pelo Evangelho. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos como que por um espelho, ainda de forma opaca, não absoluta, porque iremos contemplar de forma absoluta a Cristo no dia da glorificação, no dia em que a morte ou aquilo que é mortal for substituído pela vida, pela imortalidade. Por enquanto, contemplamos a Cristo ainda que por um espelho, de forma opaca, mas contemplamos a Cristo e somos transformados. Lembram que Jesus declarou lá, acabamos de ler, que a glória que nos foi transmitida gerava um aperfeiçoamento, por isso somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. A verdadeira glória de Cristo se identifica na nossa existência e na nossa vida quando nos aproximamos da imagem de Cristo, quando cada vez mais nos parecemos com Ele. Aí então identificamos a verdadeira glória de Cristo na nossa existência. Pense nisso, reflita sobre isso e que Deus abençoe você na sua existência e que todos à sua volta conheçam pela glória de Cristo que está em você, com o rosto descoberto, que Cristo foi enviado.